Olá galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar continuidade nesse conteúdo de transporte. Semana passada a gente falou sobre a gente falou de membrana e a gente falou de transporte de matérias, por meio das vesículas. Então lá a gente falou da endocitose, da exocitose, que era a característica desse tipo de transporte entre a membrana era por meio de vesículas. Então, ali tanto na endocitose, que é a matéria, vesículas e grandes quantidades de matéria. Então, tanto na endocitose, que era a matéria que vinha de fora, do meio extracelular, para dentro, era por meio de vesículas, e tanto o material por meio da exocitose, que é o material que estava dentro da célula e era expelido ou secretado, também por meio de vesículas. Então, ali o transporte em massa, né, como é chamado, tem essas duas características. Então, grande quantidade de matéria, de conteúdo ali, e também por meio das vesículas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o transporte de partículas. Então, a principal característica desse tipo de transporte é o tamanho. Então, vai ser praticamente caracterizado pela passagem de íons e moléculas. Então, o tamanho se reduz ali do conteúdo, enquanto lá no transporte de massa, como eu falei, era uma grande quantidade de matéria. Aqui não. Aqui vai ser um íon, uma molécula de água, um íon de, sei lá, potássio, por exemplo. Então vai ter tem essas diferenças entre o transporte de partículas e o transporte em massa. Tudo bem? Tudo isso ocorrendo na membrana plasmática. Recapitulando, os dois processos. No transporte em partícula, a gente vai ter dois tipos de transporte, que é o transporte passivo e o transporte é, ativo. Qual que vai ser a diferença dos dois tipos de transporte? O passivo, ele vai ser sem gasto de energia. Então a célula não vai usar nenhuma energia para ter essa passagem de moléculas, de íons no caso. Não vai necessitar de nada. Ele naturalmente vai ter essa passagem sem o gasto de energia. Já no transporte ativo é o inverso. Ele vai ter o gasto de energia, principalmente para uma molécula que a gente chama de molécula de ATP. Eu já falei, acho que em aula, tanto presencial quanto as videoaulas, que é o ATP, que é a principal molécula de energia dos seres vivos, em geral. Então, e esse aí ele vai gastar no transporte ativo, vai ter esse gasto de energia. Então, para passar a molécula pela membrana, você vai ter o gasto de energia, vai ser necessário a célula gastar energia. Tudo bem? Vamos começar pelo transporte ativo, então. A gente começa pela difusão. Então, o que vai ser a difusão? A gente tem ali a gente vai ter uma regrinha básica, vamos dizer assim, na difusão. Naquele conceito que a gente pegou lá no começo do ano, quando eu falei de soluto e solvente. Então, o solvente vai ser tudo ali que consegue dissolver a matéria. Então, por exemplo, a gente pegou a água, por exemplo. É o grande soluto universal. Ele consegue dissolver muitos tipos de componentes. E o soluto vai ser o que vai estar no meio do solvente, no caso. Então, por exemplo, uma água com sal, a gente tem a água, que é o solvente, e o sal vai ser o soluto. Então, você vai ter essa composição. A mesma coisa de uma água com açúcar. É o mesmo quesito. Você vai ter a água, que é o solvente, e o açúcar, que vai ser o soluto, no caso. E a regrinha básica que eu falei, nessa composição, então, você vai ter um solvente e um soluto, sempre o, o soluto, no caso, que tiver no meio menos concentrado,
mais concentrado, quer dizer, de uma maior concentração de soluto ali no lugar, as partículas, elas vão se mover para a região que tiver com com a menor concentração de soluto. Então essa é a regra básica da difusão. Tudo bem? Ele vai querer equilibrar essas duas áreas. Então pensa aqui, ó. Você tem uma membrana aqui. Desse lado aqui você tem muito soluto. Então você tem uma região de alta concentração aqui desse lado. E desse lado aqui você tem uma baixa concentração. Então você tem menos soluto. Tudo bem? O que vai acontecer? Os solutos que tiver desse lado aqui, ele vai passar pela membrana e vai vir para esse lado aqui. Tudo bem? Isso, claro, a gente está falando de soluto, se a membrana, que no caso eu coloquei uma folha de papel, ele aceitar aquele tipo de soluto. A gente vai ver mais para frente. Vai ter vários mecanismos para esse soluto conseguir passar por essa membrana. Tudo bem? Então essa é o principal foco. Principalmente essa segundo balãozinho aí, é o principal foco da questão da difusão. Então, as partículas, o soluto, ele vai da região de maior concentração para a região de menor concentração de soluto. Tudo bem? Essa imagem aqui é basicamente o que eu fiz com o papel. Então, olha lá, ó. A gente tem um recipiente com água. Tudo bem? Essa linha tracejada seria uma membrana. Então, seria uma membrana. Seria, por exemplo, uma membrana plasmática. Mas pode ser uma membrana artificial também. Então, ali, colocar uma membrana ali. Do lado esquerdo, você vê muito mais soluto. O soluto está sendo representado pelas bolinhas vermelhas, no caso. Então, esse lado aqui, o lado esquerdo, isso no primeiro recipiente. O lado esquerdo vai ser a região com maior concentração de solutos. Tudo bem? Enquanto o lado direito, ele é uma região com menor concentração de solutos. Então, maior concentração, lado esquerdo, menor concentração, lado direito. Na difusão, o que vai acontecer? Esse soluto, então os solutos vai da região com maior concentração para a região de menor concentração. Então ele vai passar a membrana ali, ó, o tracejado, e vai igualar os dois lados. Então ele vai tornar todo esse líquido aí contido uma área homogênea. Então os dois lados vai ter a mesma concentração de solutos. Que aí é a segunda imagem. A imagem da direita. Então você vê exatamente a mesma quantidade de soluto no segundo desenho. Tanto do lado esquerdo da membrana, quanto do lado direito da membrana. Então ele igualou a concentração de soluto. Tudo bem? Então essa é a regra básica da difusão, no caso. Ok? E aí a gente vai ter dois tipos de difusão. Então a simples, ele vai basicamente ir de acordo com a questão da concentração mesmo. Então, vocês estão vendo ali na imagem, tem um meio extracelular, então você vê uma concentração muito grande de soluto. Tá vendo aqui, ó, a parte de cima ali, extracellular space. É o meio extracelular, então tá fora da célula. Tudo bem? O que vai acontecer? Com o passar do tempo, ó, você tá vendo embaixo de time. Então é um tempo percorrido. O que vai acontecer? A região extracelular está mais concentrada de soluto, tem muito mais soluto. Dentro da célula está sem soluto. Olha o primeiro quadradinho, a primeira parte aqui, ó. Tá sem soluto. O que vai acontecer? Esse soluto vai da região mais concentrada, então região extracelular, para a região menos concentrada, que no desenho é dentro da célula. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, ali, ó, o time, as duas regiões vão se igualar. Então você vai ter a mesma concentração de soluto
fora da célula, então na parte extracelular, e dentro da célula, então no espaço intracelular. Então, essa é uma difusão simples, por quê? Porque ele não vai usar, ele vai apenas usar essa questão da concentração, essa concentração de solutos. Então, apenas isso já vai ser suficiente para haver essa troca de íons. Tudo bem? E até eu coloquei ali embaixo, ali no segundo tópico, né? A rapidez da entrada de solutos de fora do meio extracelular, claro, para dentro da célula, vai ser em razão da diferença de concentração. Então, se fora da célula você tiver muito soluto, e dentro da célula você tiver pouco soluto, então você vai ter uma diferença de concentração muito grande, vai ser mais rápido a entrada de solutos dentro da célula, de moléculas de íons. Se não for tanta diferença, você vai ter uma menor velocidade, então vai ser mais lento o processo. Então tudo vai depender do quê? Da questão da rapidez, da diferença de concentração entre o meio celular, o meio extracelular e o meio intracelular, então dentro da célula. Tudo bem? Então, repetindo, os íons e as moléculas em si, eles vão sempre na difusão do meio de maior concentração de solutos, então onde tem mais solutos, para o meio que tiver menos ou menor concentração de solutos. Tudo bem? Repetindo, sem gasto de energia. Tudo isso que eu estou falando não vai ter energia nenhuma gasta. Ok? A segunda difusão que tem é a difusão facilitada. Que vai contar com a ajuda de quem? Eu até coloquei ali, das proteínas. A gente já falou de proteínas algumas aulas passadas. Elas têm dezenas de funções. E uma delas é transportar íons. Então, o papel da proteína vai ser o quê? Vai ser pegar o íon, pegou o íon e levar para dentro da célula. Tudo bem? A gente vai ter dois tipos de proteínas. A gente vai ter uma proteína que ela vai formar tipo um túnel. Então ela vai formar um túnel. Ela sempre vai movimentar a mesma tipo de moléculas. Então, por exemplo, a gente tem uma proteína que chama aguaporina. A aguaporina é uma proteína que ela vai transportar especificamente água. Então, água de fora para a célula, do meio extracelular, para dentro da célula. É uma proteína chamada, repito, aguaporina. Então, é específica para transportar água. Então, uma proteína transportadora. Então, essa é de um tipo que ela vai formar um túnel. Então, ela forma um túnelzinho assim. Lembra daquela... Vou até voltar aqui. Aqui. Não, aqui já tem uma imagem. Então, aqui é uma proteína. Lembra dessas proteínas que a gente já viu diversas vezes nos desenhos de membrana? Elas ficam ali na membrana e ela vai transportar essas moléculas, esses íons, etc. Como eu repito, algumas vai formar apenas um túnel. Então aqui, ó, como até mesmo essa imagem está mostrando, um túnelzinho. E outras, elas vão mudar o formato delas. Então, conforme ela meio que agarrar a molécula dela, por exemplo, molécula de glicose, lembra da molécula de glicose lá nos carboidratos? Então, algumas proteínas transportadoras, elas vão modificar a forma dela, conseguir captar essa molécula de glicose e transportar para dentro da célula. Então, isso é uma difusão facilitada. Tudo bem? Por quê? A proteína está facilitando o transporte de íons. Ok? 2 pontos.
Primeiro, continua sendo a questão do gradiente de concentração. Não muda isso. Então, mesmo sendo difusão facilitada, a região de maior concentração, o soluto que estiver na região de maior concentração, ele vai para a região de menor concentração. Tudo bem? Não muda isso. Outro ponto. Mesmo sendo difusão facilitada, continua sendo transporte passivo. Então, não tem gasto de energia. Ok? Vamos seguir. Relembrando alguns conceitos, eu até já falei no começo da aula. Então, solvente é aquilo que vai dissolver. Então, tudo que vai dissolver vai ser o solvente. O soluto é o que é dissolvido. Então, tudo que vai ser dissolvido é o soluto. E alguns exemplos, a água, como eu já falei. Então, solvente universal, ele vai dissolve muita substância, mesmo assim, muita mesmo. E o sal. O sal também é um tipo de soluto. Mas, como eu falei, também pode ser o açúcar. Tem dezenas de tipos de soluto. E solvente, lógico. Então, aí vai modificar. Tem vários exemplos no caso. A gente vai entrar no outro ponto do transporte passivo também, que é a osmose. Mas para entender a osmose, é importante entender alguns conceitos que se usa muito na osmose, mas também se usa em outros conteúdos também. Mas é mais na osmose mesmo. Que é o quê? Os conceitos de solução hipertônica, hipotônica e isotônica. Esses três conceitos de solução. Tudo bem? Então, repetindo, solução ou solvente, né? Tudo aquilo ali que vai estar no meio. Então, a solução vai ser o conjunto entre solvente e soluto. Ok? A solução hipertônica vai ser a solução, a gente vai ter uma maior concentração de soluto. Então, como é a número hiper, então vai ter. Então você pensa ali, você tem um copo de água, por exemplo, e vai ter muito sal nessa solução. Então vai ser uma solução hipertônica. Tudo bem? E geralmente esses conceitos eles vão ser sempre comparados a outros. Vão ser sempre comparados a outros. Então, uma solução X com uma solução Y. Então, a solução X, quando você tem, por exemplo, tem muito sal nessa solução, nessa água. Enquanto a solução Y tem menos sal. Então, a solução X vai ser hipertônica em relação à solução Y. Tudo bem? É sempre em comparação uma com outra solução. Ok? Então, repetindo, solução hipertônica, ela vai ter uma maior concentração de soluto em relação à outra. A solução hipotônica é o oposto. Então, repetindo, uma solução X vai ter uma menor quantidade de soluto em relação a uma solução Y. Então você tem um copo de água aqui, você colocou uma colher de açúcar nela. E você tem um outro copo de água que você colocou 20 colheres de açúcar. Então, esse copo aqui, o copo X, ele vai ser hipotônico em relação ao copo Y. Por quê? Porque nesse copo aqui você tem uma concentração menor de soluto, uma colher de açúcar só, em relação ao copo Y, que você colocou 20 colheres de açúcar.
vai dar uma diabetes incrível, mas é isso. Então, sempre em comparação, ok? E na solução isotônica vai ser igual a quantidade de soluto. Então vamos repetir. Tem um copo X. Você colocou 5 colheres de açúcar nesse copo. Você tem o copo Y. Você colocou 5 colheres de açúcar nesse copo. Essas duas soluções vai ser isotônica. Então, por quê? Vai ter a mesma quantidade de soluto nos dois copos. Ok? Então, o prefixo iso, sempre que aparecer esse prefixo, é sempre igual. Então, na biologia, até em outras áreas também, o iso tem esse prefixo, sempre iso igual. Tudo bem? Vamos lá. Na osmose, o que vai acontecer? Quando você tem essa diferença de solutos, então, numa solução iso, numa solução iso não, mas numa solução hipertônica, uma solução hipotônica, então você tem uma membrana. Então, vamos imaginar, você tem um grande recipiente. Você tem uma membrana semipermeável. Numa região, você vai ter uma região menos concentrada. Na outra região, você tem uma região mais concentrada, então uma maior concentração. Tudo bem? O que vai acontecer? A água vai da região menos concentrada para a região mais concentrada. Ela vai passar essa membrana semipermeável. Tudo bem? Para que vai acontecer isso? Para eles igualar a concentração. Tudo bem? Por que ocorre isso? Tem esse recipiente. O soluto é, sei lá, sal, por exemplo. Só que por ser uma membrana semipermeável, o sal não vai conseguir se distribuir. Ele vai ficar muito concentrado nessa parte do recipiente e nessa parte do recipiente vai ter menos sal, por ser uma membrana semipermeável. Então, o que é uma membrana semipermeável? Ele não vai passar tudo. E só passa o quê? Só passa, nesse caso, a água. A água vai fazer o quê? Vai da região menos concentrada para a região mais concentrada. Vai conseguir igualar as concentrações. Ok? Essa imagem é muito boa. É exatamente o que acontece na osmose. Então, vamos lá. Inclusive é um exemplo de célula. Então, por exemplo, numa solução hipotônica, lembra que eu falei comparação. Sempre na osmose você compara uma solução a outra. Na solução isotônica, como que ocorre esse tipo de solução? Como eu falei, quando os dois lados são iguais. Então, você vê no primeiro exemplo ali, ó, você tem o meio no interior da célula, então dentro da célula, e fora da célula, então o meio extracelular. Uma solução isotônica seria quando essas duas partes, tanto fora quanto dentro da célula, tiver a mesma concentração de solutos. Então vocês estão vendo ali, ó, o soluto é representado pelas bolinhas vermelhas. Você está vendo que é igual. Não muda uma coisa com a outra. Esse é o melhor meio que se tem para uma célula sobreviver, uma solução isotônica. Eu vou explicar mais para frente o problema que pode ocorrer em diferentes concentrações. Tudo bem? Já no segundo quadradinho ali, ó, você tem uma solução hipotônica. Então, por quê? Você tem o interior da célula com mais solutos, vocês estão vendo em relação às bolinhas vermelhas. E o fora da célula, então o meio extracelular, tem menos solutos. Então, o meio extracelular, em comparação ao meio do interior da célula, é uma solução hipotônica. Então, você tem uma menor concentração
de solutos em comparação à célula. Tudo bem? Ou seja, a água, então a água que tem no meio extracelular, ele vai para onde? Para o meio com maior concentração de água. Então a setinha ali, ó, que vocês estão vendo no desenho, ele mostra exatamente o caminho da água. Então a água vai do meio extracelular, que tem menor concentração, para o meio intercelular, que tem maior concentração de solutos. Esse vai ser o caminho da água. Na solução hipertônica, então ali, o mesmo padrão, só que é antagonista. Então você tem um exterior, uma área extracelular com muito soluto, então tem uma maior concentração de soluto, e a região interior da célula tem uma baixa concentração de soluto, uma menor concentração de soluto. A gente consegue observar, repetindo, pelas bolinhas vermelhas. Tudo bem? O que vai acontecer? Então, a solução é hipertônica. Então, o meio extracelular é hipertônico em relação ao meio intercelular, o meio da célula. O que vai acontecer? A água vai da célula para a região extracelular. Ou seja, na solução hipotônica desse desenho aí, a célula vai ganhar água. Então, a água que está fora da célula vai para dentro da célula. Então, ela ganha água. Na solução hipertônica, a célula vai perder água. Então, a água que está dentro da célula, ela vai sair para o meio extracelular. Tudo bem? Então, esses são os três tipos e as consequências, principalmente na célula, quais são os tipos, assim. O que vai acontecer, a gente vai ver agora. Bom, pegando esse conceito de osmose, que eu falei de perda de água, de ganho de água, etc. Numa célula animal, o que vai acontecer? Então, aqui tem um exemplo de uma hemácia, na célula sanguínea. Então, os glóbulos vermelhos, como são conhecidos. Numa solução hipotônica, ou seja, vamos começar pelo isotônica. A isotônica é quando as duas concentrações da célula e do meio extracelular são iguais. Tudo bem? O que vai acontecer? Você vai ter entrada e saída de água. Então vai permanecer a mesma coisa. Então não vai ter diferença. Você vai perder água, você vai ganhar água, vai ficar tudo legal, vai ficar tudo bacana. Tudo bem? O grande problema está nos dois extremos, entre aspas. Quando a hemácia está num meio hipotônico, ou seja, você tem mais concentração de solutos na célula do que fora dela, o que vai acontecer? A água vai para o meio com uma maior concentração de solutos. Tudo bem? O que vai acontecer? Essa água vai começar a entrar na célula, entrar na célula. O que acontece quando você enche uma bexiga de água? Era história. Então, quando você tem uma célula animal aqui representada pela uma hemácia, no meio extracelular, no meio hipotônico, perdão, a água vai começar a entrar na célula. Se começar a entrar muito na célula, essa célula vai explodir, vai estourar. Que a gente chama de lise. Ela vai, né, entrar em lise. Por quê? Porque ela estoura. E ela acaba morrendo. Ao contrário, quando a hemácia, no caso, a célula está numa área hipertônica, ou seja, a célula está com uma baixa concentração de solutos e a área que ela está com uma grande concentração de solutos. Ou seja, a água que está dentro da célula, o que vai acontecer? Ele vai para a área, para a parte externa da célula. Por quê? Menor concentração para uma maior concentração. Ok? O que vai acontecer? Essa célula vai secar. Então, como vocês estão vendo no desenho ali, ó, ela vai perder água e ela vai acabar morrendo, porque ela vai acabar secando. Então, ela
perde água, no caso. Então, o principal ponto da célula animal é o isotônico. Então, o meio isotônico é o meio de sobrevivência de uma célula. Ok? Numa célula vegetal, ele acontece o mesmo processo. No meio isotônico, perde e ganha água, então fica igual. No meio hipotônico, ele ganha muita água. E no meio hipertônico, ele perde água. Só que a célula vegetal ele vai ter um parênteses, ele é diferente da célula animal. Por quê? A célula vegetal ele vai ter a parede celular. Então ele tem a membrana, igual a célula animal, e tem a parede celular por fora da membrana. Tudo bem? Essa parede celular ela é muito rígida mesmo. Ela é muito diferente da membrana plasmática. Então ela é rígida, ela é praticamente imaleável, ela não se move. O que vai acontecer? Numa solução hipotônica, ela vai ganhar água, vai ganhar muita água, só que ela não estoura. Diferentemente da célula animal, que ela estoura, lembra que ela estoura? Aqui não, por quê? Porque a parede celular não deixa. A célula começa a aumentar, chega na parede celular, ela para ali, ela não aumenta mais. Então ela não estoura a solução hipotônica. É que até a gente chama que nesse período, quando a célula fica muito grande, ela fica túrgida. Então, por isso, quando a gente rega uma planta, as folhas ficam bem durinhas, porque ela expande, então vai ficar túrgida. Tudo bem? Ao contrário, na solução hipertônica, ela perde água. Então, ela vai perder água. Então, ela vai perder água, ela desgruda da parede celular, como vocês estão vendo, e ela acaba morrendo, no caso. Aí está a diferença. E tá a diferença principalmente, é importante destacar, entre a célula animal e vegetal. Tudo bem? O que ajuda a célula vegetal a não estourar é o quê? É a parede celular. Ok? Então, um exemplo na prática, que é o alface. O alface ou qualquer outra salada que a gente faz. Não façam com alface da casa de vocês. Vocês já devem ter percebido, quando vocês fazem uma salada, uma de alface, sei lá, rúcula, como chama aquela? Repolho. Vocês já devem ter percebido que quando vocês estão lá, vocês limpam a alface, etc. E temperam ela com sal. Aí depois passa um pouquinho, uns 20, 30 minutos, vocês vão ver, vocês vão olhar de novo ela tá seca. Começa a segunda imagem. Então, primeiro vocês lavaram a alface, tá bonitona, tá, não sei o quê. Aí depois vocês temperam ela, tempera com sal, etc. Depois passa um pouquinho, umas meia horinha. Vocês percebem que elas estão igual o segunda imagem aqui. Tão seca, tão feia, tão murcha. Por que isso acontece? Pela osmose. O que vai acontecer? Você tem um meio intracelular, que é a folha de alface, e você jogou sal no alface. Quando você joga sal, o meio de fora da célula vai ficar o quê? Hipertônico. Então você vai ficar com uma maior concentração de sal fora da célula do que dentro. De sal, que eu falo, é soluto. Então você vai ter uma maior concentração fora do que dentro. O que ocorre quando você tem uma concentração maior e uma concentração menor? Ele perde água. Então quando você joga o sal aqui, o caminho da água que está dentro da folha de alface vai ser fazer o quê? Ir para fora da célula, que no caso aqui é fora do alface. No caso, o que vai acontecer? Ela vai murchar, ela vai perder água, ela murcha. Então,
O alface, esse processo que a gente observa, é um exemplo claro que a gente nota nessa questão de osmose, essa perca de água. Então, a água vai do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, ok? Eu até tinha falado na aula, até me perguntaram, acho que na primeira ou segunda aula, sobre o sapo. O sapo, ele acontece basicamente a mesma coisa. Então, quando você joga o sal no, 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 ali na pele do sapo, ele vai sofrer um processo de osmose. Então, pelo trato respiratório dele ser cutâneo, ou seja, ser pela pele, ele vai perder água. Então, por isso que até falei na aula para vocês, é, um, é muita crueldade. Por quê? Porque ele vai começar a perder água. Então, ele vai começar ali se ressecar o sapo. Então, é o mesmo processo. Então, quando se joga água sal no sapo, a água que está dentro do corpo do sapo vai do meio de menor concentração, que é dentro do corpo dele, dentro das células do sapo, para o meio de fora, no caso, que é o meio que está com maior concentração de solutos, que é, no caso, o sal que jogaram. Então, ele perde água. Então, isso é um processo de osmose bem, bem, bem cruel. Né? Por isso, não jogam sal no sapo. Tá bem? Bom, e para finalizar essa parte de transporte, a gente vai entrar em transporte ativo, que é o último processo. Como a gente viu lá no começo, o transporte ativo ele tem gasto de energia. Até agora a gente falou de transporte passivo, difusão facilitada, difusão simples e osmose. Esses três processos não têm gasto de energia, em momento algum. Agora a gente vai entrar no transporte ativo, que ele tem gasto de energia, ok? E por que tem esse gasto de energia? Porque ele é ao contrário do transporte ativo. Ele, enquanto o transporte ativo, lembrando lá, ia do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, o transporte ativo é ao contrário. Ele vai do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. É ao contrário. Então, para ele fazer essa atividade, ele necessita de, de, de energia, de uma energia forte. Como eu coloquei ali, eu já falei para vocês, vai ter gasto de energia. A energia é o ATP, que é a principal molécula de energia do corpo dos seres vivos. E também você vai ter proteínas transportadoras também. Então, igual lá a difusão facilitada, que tinha as proteínas que auxiliavam, no transporte ativo também vai ter proteínas que vão transportar as moléculas e os íons. Ok? Só que repetindo. Isso aí pra você entrar na cabeça. Transporte ativo, gasto de energia. Ok? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Sei lá, uma porta. Quando você... Ó, vou até mostrar aqui, ó, a minha porta. Tá aqui. Uma porta. Se não tem ninguém segurando a porta, então aqui, se eu for abrir minha porta e não tiver ninguém segurando ela, simplesmente eu vou abrir a maçaneta e passar por ela. Eu vou ter gasto de energia? Não. Então isso seria um transporte passivo. Então eu passar aqui na minha porta sem ninguém estar na frente dela ou empurrando ela. Então isso seria um transporte passivo, sem gasto de energia nenhuma. O transporte ativo seria se eu quisesse passar nessa porta aqui e tivesse alguém segurando ela. Então se alguém está do outro lado ali, ó, segurando ela, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que usar força. Eu vou ter que usar força para passar por ela. Então o que seria isso? Seria um transporte ativo. Você necessita da força para passar por ela. Então eu teria que usar aqui, ó,
empurrar, chutar, sei lá, para passar por ela. Então necessitaria de energia. No transporte passivo, não. No transporte passivo, apenas abriria a maçaneta e passaria tranquilamente. Ok? Então, essa seria uma analogia dos tipos de transporte com a minha humilde porta. Bom, e um dos. Então, como coloquei aqui, ó. Então você tem, como eu falei, né? O meio de menor concentração, então seria o soluto seria as bolinhas pretas nesse caso. Então você tem uma menor concentração e ele passaria para uma região, para uma área de maior concentração, com a ajuda de energia, de ATP. Se não tivesse ATP, se não tivesse energia, ele não conseguiria passar. Ok? E um dos principais tipos de, de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, o que vai acontecer? Um dos tipos, por exemplo, do que se usa a bomba de sódio e potássio é nos neurônios. Os neurônios, para fazer as ligações de neurônios, ligações, os reflexos dos neurônios, etc., das sinapses, você precisa dessa bomba de potássio. O que vai acontecer nessa bomba de potássio? Dentro da célula é necessário você ter uma maior concentração de potássio. Enquanto no meio extracelular, você precisa ter uma maior concentração de sódio. Vocês estão vendo essa imagem aqui de baixo? Aqui, ó? Vocês estão vendo a setinha. Então, toda molécula de potássio que estiver fora da célula vai ter que entrar. Porque é necessário ter potássio dentro da célula. E o sódio, toda molécula de sódio que estiver dentro da célula, é necessário ele ir para fora da célula, para o meio externo, como eu coloquei ali no tópico, ou meio extracelular. Então é necessário ter essa configuração. Tudo bem? Deixa eu ver se... Como que vai acontecer isso? Então, com a ajuda do ATP, o ATP e de proteínas transportadoras vai pegar o potássio e vai jogar o potássio para dentro da célula. E o cálcio também, o sódio também. Então, o sódio, a proteína, com a ajuda do ATP, com a ajuda da energia, vai pegar essa molécula de sódio e que está dentro da célula e vai jogar para fora da célula. Tudo bem? Tem até aqui. Então, a gente tem aqui uns desenhos. Acabou aqui. A gente tem um desenho mais, digamos, didático. O sódio é representado pela bolinha laranja, enquanto o potássio é representado pela bolinha amarela ali. Então, o que ele mostra? O sódio, todo sódio que tiver dentro da célula, ele vai, com a ajuda do ATP e de proteínas, vai pegar por meio de proteínas ali, ó, e vai ser expelido para fora da célula. Enquanto o sódio, ao contrário, todo o potássio, perdão, que tiver fora da célula, vai ser por meio de ATP e de proteínas, vai ser jogado para dentro da célula. Tudo bem? Então, você vai ter esse nível de concentração. Sódio vai ter uma maior concentração fora da célula e potássio uma maior concentração dentro da célula. Tudo bem? Então, você vai ter essa diferença. E tudo com a ajuda do quê? De energia. Ok? Bom, por hoje era só isso. Então, a gente finaliza essa parte de transporte, de membrana. E é isso. Tudo bem? Valeu. Tchau, tchau, galera.